Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, abram suas Bíblias no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como o Senhor disse entre os restantes que o Senhor chamar. Amém? Pode se sentar. Deus abençoe aos irmãos nessa noite. Hoje nós vamos iniciar nossa jornada de estudos, dar continuidade no livro do profeta Joel. Eu não sei se você já fez a leitura do livro do profeta. Você pode perceber que é um livro que possui apenas 3 capítulos, mas que possui uma mensagem muito importante, alguns ensinamentos preciosos para a nossa vida e também promessas espirituais das quais nós ainda aguardamos. Se fôssemos definir o livro, ou melhor, a mensagem contida no livro do profeta Joel, nós poderíamos simplesmente dizer que Joel profetizou a respeito do dia do Senhor. Grave bem essa frase, todas as vezes que você pensar no profeta Joel, a grande mensagem dele era o dia do Senhor. Não diferente dos demais profetas, o Joel, ele vai trazer uma mensagem dura, uma mensagem de repreensão, um alerta ao povo de Deus, bem como também esse livro tem um caráter escatológico, que alcança os dias atuais e com promessas que transcendem inclusive o nosso tempo para o tempo da vinda do Senhor. O que é o dia do Senhor? Para a gente entender o que é o dia do Senhor, o que não é difícil aqui nesse livro, primeiro nós precisamos entender o tempo do livro. Existe uma dificuldade no livro de Joel, em alguns outros livros proféticos também, de definir, irmãos, o tempo em que o evento aconteceu. Em que momento da história de Israel, os eventos relativos ao profeta ocorreram. Ou melhor, os eventos, eles acabam sendo futuros, proféticos. Mas em que momento ele existiu e ele profetizou? Então, em relação a esse livro, existe uma grande dúvida. Se esses eventos aconteceram num período de aproximadamente os anos 800 a.C., período ainda que nem Israel, o reino do norte, tinha sido destruído pela Síria, e também nem mesmo Jerusalém tinha sido levado cativo pelos babilônios. Provavelmente ele pode ter profetizado num período anterior a esses eventos, um período anterior até mesmo ao surgimento da Síria como uma grande potência. Então, seria um período mais tardio. Mas existe outra possibilidade, e não é a possibilidade que eu vou tomar hoje, eu vou preferir a datação mais antiga. Pode ser, por alguma razão, que Joel ele profetiza no retorno, no período final, do cativeiro do povo de Judá, que está na Babilônia. Então, alguns acreditam que Joel ele é aproximadamente dos anos 500 até mais ou menos 400, que é uma data mais recente
que eu não vou tomar como partido. O que nós sabemos a respeito da palavra, da pessoa de Joel? Simplesmente, Joel é filho de Petuel. Eu acredito que nenhum de vocês sabem quem é Petuel. Pois é, nós não temos também essa informação. A única coisa que sabemos é, Joel é filho de Petuel. Só isso. Joel vai profetizar ao povo de Deus como um todo, a nação de Israel, como reino do norte e reino do sul. Às vezes nós tomamos aqui alguns profetas que profetizaram ao reino do norte. Foram os profetas que eu trouxe até aqui, com exceção a 2, a Naum, que profetizou contra a Síria e Jonas. Mas os demais, todos eles profetizaram ao reino do norte. Agora, Joel, ele profetiza ao reino do norte e ao reino do sul, considerando que o povo de Deus está dividido por causa daquele problema da rebelião que aconteceu no período da monarquia, ainda com Roboão e Jeroboão. Se nós fôssemos dividir o livro, nós teríamos 5 partes. Você, olhando aí na tua Bíblia, o livro de Joel, nós poderíamos dividi-lo em 5 momentos, 5 movimentos importantes aqui para a compreensão de todo o livro. O primeiro está no capítulo 1, que fala a respeito de um problema de calamidade pública, que eu vou tratar aqui. O segundo movimento ou momento estaria no capítulo 2, com um anúncio de juízo, tendo aí uma ênfase especial ao versículo 1 e versículo 13 do capítulo 2. Ainda no capítulo 2, nós temos esse outro evento que nós acabamos de fazer a leitura aqui, que seria uma profecia sobre o dia do Senhor e sobre o derramamento do Espírito Santo, que também diz respeito ao dia do Senhor, que teve o seu cumprimento em Atos dos Apóstolos, nos dias de Jesus. O quarto momento seria um juízo contra as nações, um juízo futuro, inclusive é um juízo que ainda esperamos. Nós não podemos esquecer que Joel, ele é um profeta escatológico também, então esse juízo vai ser o dia que o Senhor vai entrar em batalha com todos os povos da terra, pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos esperando o cumprimento final e a manifestação do anticristo para que isso aconteça. O Senhor vai entrar em batalha, vai entrar em guerra contra o anticristo e suas forças, e o vencerá. É um evento que Joel profetiza. E por último, nós temos promessas e bênçãos da parte do Senhor para o Israel celeste, que é o povo de Deus, é a igreja, são todos os salvos em Cristo Jesus. Primeiro momento, capítulo 1 aí na sua Bíblia. Nós temos a informação de um evento que é histórico, mas que não se encontra em nenhum outros livros, nenhum outro relato, principalmente no livro de Reis, nem no livro das Crônicas dos Reis, que é uma invasão de gafanhotos. O que o profeta está falando? O que Joel está profetizando? Que há, naquele momento em que ele estava na história, uma grande infestação de gafanhotos, destruiu completamente todas as lavouras de Israel e de Judá. Tudo. Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas se você que tem acesso às plataformas, por exemplo, como o YouTube, quando você chegar na sua casa hoje, por favor, pesquise sobre infestação de gafanhotos. Pesquise. Só para você ter uma noção. Existem infestações de gafanhoto que comem toneladas de comida por dia. Em um só dia, uma infestação de gafanhoto, ela pode comer toneladas de comida. Pastos inteiros, pastagens inteiras podem simplesmente desaparecer em um só dia. Plantações inteiras podem desaparecer em um só dia. E nesse momento da história, o que está sendo relatado pelo profeta é a respeito de uma grande infestação que está assolando o povo de Deus. E mais do que isso, nós vamos perceber aqui que essa infestação de gafanhotos, ela é da parte do Senhor.
o próprio Deus enviou ao seu povo uma grande infestação. A situação era tão crítica que o povo não tinha o que comer, os sacerdotes, eles não tinham o que comer, ofertas de cereais e de líquidos que eram feitos no templo, o povo ia até o templo para oferecer essas ofertas, e parte dessas ofertas ficavam retidas para o sustento dos levitas, das suas famílias, dos sacerdotes. Não existiam essas ofertas porque não tinha vinho, não tinha azeite, não tinha cereais algum. Os animais do campo não tinham o que comer. Inclusive nós temos relatos aqui ainda no capítulo 1, de que os animais, eles gemiam. Se escutava-se o gemido dos animais, porque eles não tinham pasto para comer. A infestação tomou tudo. Além da infestação, neste mesmo momento histórico, se tinha ainda uma grande seca em Israel. Tempos em que não se chovia, em que os rios se secaram completamente, e nada do que se plantava se podia colher. E se não fosse, e se desse ainda para ser pior, um grande fogo, devido à seca, tomou completamente todas as florestas, os bosques de Israel e Judá. Imagine, você tem uma infestação de gafanhotos, você tem um problema de seca, pelo visto de a longo prazo, um prazo estendido, e ainda você tem um problema de queimadas. Em um ambiente que é extremamente quente, um ambiente desértico, em que a civilização, que os povos se construíam e se edificavam a partir dos rios que estavam secos. Imagine a situação do povo de Deus. Veja comigo aí na palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 4. Diz assim: o que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Não são 4 tipos de gafanhotos aqui. É a forma de escrita, é o tipo de escrita poética. Na verdade, o que se quer mostrar é que essa infestação, ela acabou com tudo. Aqui nós temos a figura daquilo que chamamos na Bíblia de devorador. A gente fala de devorador, lembra quando falamos sobre o dízimo? Devorador, para quem não sabe, não é um demônio. Devorador, para quem não sabe, não é um demônio, é um gafanhoto. O devorador é um gafanhoto que vinha e devorava as plantações. Por exemplo, quando o Senhor fala que repreenderei o devorador, Ele está dizendo que eu vou repreender os gafanhotos para que eles não toquem na prosperidade de vocês. Se vocês ofertarem a parte que era do Senhor, nós vamos chegar ainda em Malaquias lá na frente. Mas aqui o Senhor enviou o devorador, que são os gafanhotos. E eles comeram para tudo que existia. De modo que a ideia aqui é de que passou um enxame, passa outro enxame, passou outro enxame, e em seguida um quarto enxame, e acabou com tudo. Não há mais o que comer, absolutamente nada. Se existia alguma reserva, essa reserva vai ser consumida e se acabará, mas não há nada, e não há possibilidade de colher absolutamente nada. Tudo foi destruído. No versículo 9, nós vemos aqui, que foi cortada a oferta de cereais e a libação do templo, libação, oferta de líquidos, do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão tristes, o campo está assolado e a terra está triste. O trigo está destruído, o vinho novo secou e o azeite falta. No versículo 12 nós vemos o seguinte: a videira secou, a figueira murchou, a ramoeira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. E ainda outro versículo 17, estamos no capítulo 1, diz assim: a semente mirrou,
debaixo dos torrões de terra, ou seja, debaixo da terra. Os celeiros, onde se guardam os mantimentos, a comida para as pessoas comerem, estão assolados, os armazéns derrubados, porque se secaram os cereais. Fiz a leitura do versículo 17. Então, essa é a situação. Os gafanhotos destruíram, o que ficou, a seca destruiu, e, por último, no versículo 19, o clamor do profeta. Ele diz assim: a ti clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti. Os rios se secaram, o fogo consumiu os pastos do deserto. Não sobrou nada. Não sobrou completamente nada. Inclusive, nós temos uma referência aos bêbados. Até mesmo os bêbados estão sofrendo. Por quê? Porque não tem vinho. Então não tem como beber. É o caos. É o caos. É um problema, um grande problema social que está sendo profetizado. O que é importante nós entendermos aqui? Inclusive, quando nós vemos o versículo 14, nós temos um chamado do Senhor, dizendo o seguinte: santifiquem um jejum, convoquem uma assembleia solene, congreguem os anciões e todos os moradores dessa terra, para o templo do Senhor, o vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, pois o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação da parte do Todo-Poderoso. A situação é tão difícil que eles estão passando, e o profeta chama o povo, chama o sacerdote, chama a todos a oferecerem um jejum ao Senhor, a clamarem desesperadamente por ajuda da parte do Senhor. E o que é tudo isso? Nós poderíamos pensar que esse primeiro evento, essa calamidade pública, ela é um prenúncio, um primeiro anúncio de coisas que ainda vão vir a acontecer, que é um juízo. Preste atenção para você ver. Esta praga de gafanhotos, essa seca e essa queimada é um anúncio daquilo que ainda viria a acontecer. O que aconteceria? O dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é um evento que compreende 4 momentos. 4 momentos. Que momentos são esses? Primeiro, o dia do Senhor é o dia que o Senhor visitaria a casa de Israel. E o Senhor visitou a casa de Israel em 722 com a Assíria e destruiu a casa de Israel. O segundo evento é o evento que o Senhor visitaria a casa de Judá, que é o reino do sul. E o Senhor visitou o reino do sul, juntamente com a Babilônia, ou por meio da Babilônia, e levou o povo cativo. O terceiro evento seria um evento que se cumpriu nos dias de Jesus. O dia do Senhor também é um evento que se cumpriu nos dias de Jesus, que é a vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo também se compreende o dia do Senhor, porque o Espírito Santo veio para habitar na igreja, e só habita na igreja, veio da parte do Senhor. E o último evento, que também se compreende como o dia do Senhor, é a volta de Cristo. É o dia que Cristo vai voltar a esse mundo para também julgar todos os homens, todas as pessoas, todos os povos, línguas e nações. Então, esse evento trágico, desesperador, que nenhum de nós imagina sequer um momento da vida passar, era o momento que estava prenunciando o dia do Senhor. Isso aqui não era nada. O que o Senhor queria já de antemão mostrar para o seu povo, que isso aqui não era nada. Seca, fogo e falta de alimento não era nada, perto do que seria o dia do Senhor, perto do que foi a grande matança da invasão da Síria, perto do que foi a grande matança da invasão babilônica. Nada se compararia
no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, com o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, porque vai ser nesse dia que todos os povos do mundo vão prestar conta ao Senhor. Então o capítulo 1 já começa com esse anúncio. O profeta está dizendo que o que está acontecendo é um anúncio do grande e terrível dia do Senhor. No capítulo 2, o profeta ele já entra mais diretamente ao povo de Deus, mostrando que esses eventos dizem respeito à ação punitiva do Senhor, mostrando, evidentemente, que os seus pecados conduziriam o povo a esses dois eventos históricos, que é a invasão dessas duas grandes nações para destruição do povo de Deus, da nação de Israel. Capítulo 2 diz assim: tocai trombeta em Sião, e dai o alarme no meu monte santo, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Eu quero fazer ênfase nesse primeiro versículo e também no versículo 13, em relação ao capítulo 2, por quê? Todas as vezes que se tocava a trombeta, normalmente, em uma nação como a nação de Judá, cercada por muros, diz respeito à presença de inimigos. Se tocava trombeta também por causa do rei, se tocava também por causa das festividades espirituais, sacerdotais, mas principalmente para alertar a presença do perigo chegando. Só que o texto, ele dá a entender que, na verdade, o perigo que está conduzindo Israel ao grande dia do Senhor não está fora, mas está dentro das suas portas. E, entendendo o período histórico, o Senhor está falando dos pecados do povo de Deus. Na verdade, o dia do Senhor, além de compreender o juízo do Senhor a todas as nações, dizia respeito principalmente ao povo dele, que o povo dele também seria julgado, assim como todas as demais nações. Então a trombeta aqui, ela não é para o perigo que está fora, mas o perigo que está dentro, cujos responsáveis eram o povo de Deus. E esse perigo não era outra coisa senão pecado. Ainda hoje, a trombeta precisa ser tocada nas portas, dentro das portas de Sião, dentro das portas da igreja, para que o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não seja condenado juntamente com os incrédulos, não seja julgado e condenado com os pecadores, não seja julgado e seja condenado à perdição eterna juntamente com os pecadores. Por isso que devemos tocar trombeta também em Sião, para dentro dos seus muros, para dentro da igreja. A palavra do Senhor precisa ser pregada para dentro da igreja também, para que os que dizem respeito ao povo de Deus, para os que são parte do povo de Deus, não venham se perder. E no versículo 13, a ênfase que eu faço, o profeta diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, voltai para o Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar, grande amor e se arrepende do mal. Rasgai não as vossas vestes, mas o vosso coração, e voltem-se ao Senhor. É o chamado do profeta, é a trombeta que toca para dentro dos muros. Vocês não devem rasgar as roupas de vocês em sinal externo de indignação contra o pecado. Vocês têm que rasgar o coração de vocês. É o coração de vocês, é o interior da igreja, dos homens que precisam ser trabalhado. É o interior que está sujo e que reflete o exterior, e não o contrário. Não é rasgar a imagem exterior, é rasgar o interior, é rasgar o coração. E o Senhor chama: rasgai o vosso coração e voltem para o Senhor, o que indica, evidentemente, que o povo de Deus está longe do Senhor, e por isso o dia do Senhor também era uma punição para o povo de Deus.
É um tipo de coisa que muitas pessoas não se dão conta, que a volta de Cristo compreende também o julgamento da igreja. É claro que a igreja do Senhor será absolvida, mas nem todos serão. A igreja do Senhor apenas será. Nem todos serão. Nem todos serão absolvidos. Muitos de nós que estamos dentro da igreja seremos condenados juntamente com os ímpios, os incrédulos. E as pessoas das quais nós dizemos que são pessoas más e pecadoras. Muitos de nós. Muitos de nós. Isso você pode ter certeza. E é exatamente o que o profeta está dizendo. E é esse o chamado do Senhor. Não adianta rasgar suas vestes. É inútil. Tem que rasgar o coração. Tem que voltar-se para o Senhor. Tem que haver uma mudança. Não é exterior. Não é por fora. É por dentro. E é isso que o profeta chama da parte do Senhor ao povo. Tocai trombeta dentro dos muros. Tocai trombeta dentro de Sião. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso. Ou seja, o Senhor tem adiado o juízo. O Senhor é compassivo. O Senhor compreensivo e dá tempo para se arrepender. O Senhor é tardio em irar, grande amor e pode mudar o mal. O Senhor pode se arrepender do mal que quer fazer. Se arrepender aqui, o Senhor pode mudar de ideia. O Senhor pode tomar uma posição diferente, mas depende do povo. Depende do povo parar de rasgar as vestes e rasgar o coração. Parar de rasgar as vestes exteriores e rasgar o coração interior. No capítulo 2, nós temos um evento, ainda no capítulo 2, agora no versículo 28, é o texto que eu acabei de ler na introdução da mensagem. E nós poderíamos dividi-lo em duas partes. Primeiro, o derramamento do Espírito Santo. Derramamento é uma das palavras para se referir. Eu prefiro vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo. Porque derramamento, para alguém desavisado, pode achar que o Espírito Santo é uma água que foi jogada. E o Espírito Santo é o próprio Deus. Não é uma água que se joga, se põe na boca ou se cuspe. Não é o Espírito Santo, mas é parte da linguagem poética, porque derramamento dá a ideia de que foi derramado de cima para baixo. Então, parte do estilo literário do profeta. Esse evento já se cumpriu. E muitas pessoas não percebem que esse evento, a vinda do Espírito Santo, também tem um aspecto de juízo da parte do Senhor. Porque o Espírito Santo vem a esse mundo para selar a igreja de Cristo, para marcar a igreja de Cristo, para separar a igreja de Cristo. Por isso que o apóstolo diz que aquele que tem o Espírito, esse é de Deus. Aquele que tem o Espírito de Cristo, esse é de Deus. Então o Espírito Santo, ele já está marcando na vida das pessoas. Já está habitando e selando a sua presença, confirmando a sua existência na vida das pessoas. Todos os que creem em Cristo Jesus recebem o Espírito Santo. Ele é o selo, é a garantia da salvação. Todos quanto creram foram batizados. Todos recebem o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita poderosamente na vida de cada um de nós. Esse evento aconteceu nos dias dos apóstolos, que o Espírito Santo veio e já operou grandes sinais e maravilhas no meio do povo, por meio dos carismas, dos dons espirituais, que o mesmo Espírito confere, pelo mesmo poder, que está ainda em nosso meio. Ainda no capítulo 2, versículo 28, nós temos uma segunda parte. Essa segunda parte, versículo 31, diz o quê? Diz que, versículo 30, diz que o Senhor vai mostrar sinais e maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Este texto nós encontramos também, abra sua Bíblia comigo, em Mateus
capítulo 24, versículo 29. Nós temos aqui uma referência da parte de Mateus, palavras de Jesus, em relação ao texto que acabamos de fazer a leitura. E Jesus deixa bem claro quando esse texto se cumprirá. Mateus capítulo 24, versículo 19, diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais luz, e as estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão. A vinda de Jesus, o dia do Senhor, vai ser acompanhado de lamentos. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, o dia do Senhor, ele foi prenunciado por meio desse grande evento calamitoso nos dias de Joel. Ele também foi mostrado nos dias da invasão da Síria, nos dias da invasão dos babilônios, no dia do derramamento do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, sucedendo a pessoa de Jesus que ascendeu aos céus, e o dia do Senhor também compreende o dia da volta de Jesus Cristo. Então o dia do Senhor ainda não aconteceu por completo. Ainda existe um aspecto escatológico que todos nós aqui estamos aguardando. Todos nós esperamos o dia do Senhor. E todas as vezes que você lembrar de Joel, Joel fala do dia do Senhor. Mas também, o que nós não podemos esquecer, e precisamos ficar atentos, está no capítulo 3. Capítulo 3 de Joel, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14, nós temos a seguinte profecia da parte de Joel. Ele diz assim: multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Ou, em algumas traduções, está aí o vale de Josafá. Simbolicamente, o que seria o vale da decisão? Um lugar onde as pessoas vão tomar uma decisão? Não. Um local onde tem pessoas indecisas? Não. Decisão aqui é o vale do confronto, o lugar do confronto. O que acontece? A ideia do profeta é que é um lugar específico onde o Senhor vai descer para guerrear, onde o Senhor vai descer para uma batalha final. Essa batalha final que nós esperamos da igreja, onde o Cristo se levantará contra o anticristo e todas as nações que se aliaram a ele, acontecerá nesse dia, no grande e terrível dia do Senhor. O dia que o Senhor vai vencer todos os opressores, o Senhor vai vencer todos os inimigos da igreja, o Senhor vai vencer todos os homens pecadores, todos os povos, todas as forças que se aliarem ao mal e se levantarão contra Cristo. Cristo os vencerá, simplesmente pela palavra da sua boca. Há muitas pessoas que acham que vai ter uma luta, um confronto, vai ter uma briga. Não, é simplesmente o Senhor, o Cordeiro de Deus, com uma palavra da sua boca, vencerá todos os seus inimigos. No grande vale da decisão, o grande dia da decisão, o grande dia do confronto final. A questão e o ponto importante aqui é, naquele grande dia, nós seremos servos e aliados de Cristo ou seremos os seus oponentes? Porque todos aqueles que negarem o Filho, naquele grande dia, o Filho vai lutar contra eles. O grande e terrível não é grande e terrível por acaso,
porque ele é o grande e terrível final. É a batalha final. É o que nos filmes hoje chamam de batalha do Armagedon. De fato acontecerá. A batalha de Megido, de fato haverá. É o dia do Senhor. É o dia em que o Senhor vai entrar em guerra contra toda a raça humana e contra as forças opressoras do mal. O grande e terrível dia do Senhor. Esperamos estar todos ao lado de Cristo Jesus nesse dia. A igreja precisa estar ao lado de Cristo Jesus nesse dia. E nós vamos vencer todas as opressões e toda a batalha. E por último, nós temos aqui promessas da parte do Senhor. Porque o dia do Senhor também será acompanhado de grande glória, de muita festa, de muita alegria. E essa alegria se estenderá para toda a eternidade. E também essas promessas estão aqui registradas em Joel. Joel, juntamente com os demais profetas, embora tenha uma mensagem dura, eles também sempre trazem uma palavra de esperança. Nós precisamos ver isso nos profetas, porque os profetas são homens que trabalharam a fim de trazer o povo de volta aos caminhos do Senhor. Eles eram o último recurso da parte do Senhor. Eles eram as últimas palavras que sairiam da boca do Senhor. Por isso suas palavras são duras. Hoje nós falamos de profeta, não tem mínimo de relação com os profetas que nós estamos estudando aqui. Porque eram homens que traziam o povo de Deus de volta. Hoje nós falamos de profeta, é aquela pessoa que fala um monte de coisas boas, que te promete em nome de Deus um monte de benefícios, coisas do tipo carro, casa, dinheiro, processo na justiça, é sinônimo disso. Mas não tem um sequer que se levanta como profeta para fazer o que esses homens faziam, falar do pecado, falar da hipocrisia, falar daqueles que só rasgam suas vestes, mas não rasgam o coração, falar que o Senhor se irou contra os homens, falar que o Senhor está revoltado contra a sua igreja, mas por todos os lados, todos os profetas só dizem que está tudo bom, está tudo ótimo, está tudo uma maravilha. Você vê que não tem relação alguma com esses profetas, é uma coisa ou outra, ou todos esses profetas da Bíblia estão errados, ou os nossos profetas é que estão certos. Pois é. Onde está registradas essas promessas? Nós temos 2 registros importantes de promessas aqui. Capítulo 3, versículo 17, nós temos o seguinte. Antes de ler do capítulo 3, vamos na ordem, vamos ler do capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 25, diz assim, Joel, capítulo 2, versículo 25 ao 27, uma promessa da parte do Senhor. Ele diz: eu vos recompensarei anos de colheitas que foram consumidas pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós. Olha, interessante aqui, importante você ver. O gafanhoto cortador, destruidor e o migrador é da parte do Senhor um grande exército. E não é uma ideia simbólica, se referindo às nações que invadiram Israel. É literal. Capítulo 1 é literal e também, evidentemente, aponta os eventos que aconteceriam. 26. Vocês comerão abundantemente até ficarem satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. Aqui nós temos uma promessa que é óbvia, que é uma promessa escatológica também, que diz respeito a nós. O povo de Deus aqui, o meu Israel, é a igreja, são os fiéis, são todos aqueles que creram em Cristo Jesus. A promessa do Senhor é que nós teremos fartura para toda a eternidade. Os anos que foram devorados pelos gafanhotos, todo
mantimento, toda a agricultura, todo esse tempo de fome ficará no esquecimento. E nós teremos dias para toda a eternidade de muita paz, e nós estaremos sempre satisfeitos com o Senhor, eternamente satisfeitos com Deus. Hoje, dificilmente você acha uma pessoa que está completamente satisfeito com tudo o que diz respeito à sua vida. Muito pelo contrário. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos várias situações que nos trazem tanta insatisfação, que chega a nos dar angústia e muita tristeza, nos tiram o sono e não nos deixam ter uma plena e perfeita alegria, uma satisfação na vida. Muitas coisas tiram a nossa alegria por completo, mas o que o Senhor está prometendo aqui é uma satisfação, completamente satisfeito, plenamente satisfeitos por tudo. É isso que o Senhor trará no futuro à sua igreja, mas isso acontecerá no dia do Senhor. Em meio a muita destruição que Deus trará a essa terra, Ele trará satisfação para a sua igreja. Trará dias de paz à tua igreja. Dias de alegrias que não se podem contar para toda a eternidade para a sua igreja. Ainda outra promessa está agora sim, no capítulo 3, versículo 14. Perdoe-me, 17. Que diz assim: então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos nunca mais passarão por elas. Naquele dia, os montes vão destilar vinho novo, e os outeiros vão manar leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor, ou, como diz em Apocalipse, do meio da santa cidade, e regará o vale de Sitim, que anteriormente era um vale desértico. O Egito se tornará uma desolação. Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá. O Senhor lembrando de coisas que aconteceram lá atrás, que Ele vai vingar. Em cuja terra derramaram sangue inocente, nenhum sangue inocente ficará impune. Judá, porém, Judá aqui simbolicamente, os salvos, eles habitarão para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Perdoarei a sua culpa de sangue, que eu não tinha perdoado. O Senhor habita em Sião. Isso aqui são promessas, irmãos. Você precisa colocar o seu coração para descansar em promessas feitas por Deus. O erro das pessoas, o nosso erro, é que muitas dessas promessas não causam efeito na nossa vida. E nós estamos sempre à margem de promessas humanas, expectativas meramente humanas, idealizações meramente humanas, esperando na palavra das pessoas, na força das pessoas, no dinheiro das pessoas, nas coisas das pessoas, no poder e na autoridade das pessoas, sendo que nós temos promessas incomparáveis da parte de Deus. Nós temos uma esperança que não se compara a dias bons que nós temos nessa nossa vida. Nós precisamos colocar o coração nas promessas do Senhor. Olha para você ver, 810 anos antes de Cristo, essas coisas já estavam sendo ditas, o céu já está prenunciado, o julgamento dos pecadores já está prenunciado, determinado por Deus como um decreto irrevogável. A volta de Cristo é um decreto irrevogável. A manifestação do juízo nessa terra é um decreto irrevogável. Não muda, não se pode revogar, ele não pode mudar, e nem o próprio Deus mudará, porque Ele decretou. O livro de Joel é um livro que traz uma mensagem de juízo, acompanhado de uma mensagem de esperança. Os dias difíceis que Israel passou, os julgamentos que vieram da parte do Senhor, não se comparariam a o que o Senhor
faria de bem ajudar a Israel no seu santo monte, na sua santa cidade, como estão aqui registradas essas promessas nos capítulo 3, versículo 17 e capítulo 2, versículo 25, da parte do Senhor. Qual é o ensinamento central para nós, além do alerta de juízo eminente que virá da parte do Senhor? Qual é? Nós teríamos dois ensinamentos fundamentais aqui, que eu vou ser repetitivo, mas eu quero enfatizar novamente. Primeiro, não rasgue suas vestes exteriores, rasgue o seu coração e volte ao Senhor. É isso que o Senhor quer. É a única forma de escapar do grande e terrível dia do Senhor e receber as promessas que são acompanhadas nesse grande dia. É cuidar do interior, para que toda a vida seja transformada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é um ponto central também, é que o Espírito Santo é a única garantia de que você vai escapar desse dia. É a única garantia. Quem tem o Espírito Santo, receberá as promessas do Senhor. Quem não tem o Espírito Santo, será entregue à desolação e à destruição que o Senhor trará a essa terra. Tudo se resolve nessa situação. Quem tem o Espírito de Deus é de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Nada é garantia nessa vida. Nada é garantia. Muito do que hoje, até mesmo, às vezes, a religião apresenta como garantia, não é garantia. A única garantia que você tem é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem promessa. Quem não tem o Espírito Santo não tem promessa, mas somente uma certeza, uma expectativa de uma destruição que virá sobre a terra, sobre todos os homens, da parte do Senhor. Da parte do Senhor. Então, esses dois pontos são pontos centrais da mensagem de Joel e que são aplicados a nós, que são repetidos no Novo Testamento, como parte da mensagem de Jesus e dos apóstolos, e fica para nós nessa noite. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Leiam o livro de Joel, são 3 capítulos. Amém? Uma salva de palmas a Jesus.